Fala, meus amigos, Cristian Santos escalpelando cripto, vamos lá. Eu sei que eu não sou a única pessoa que tem curiosidade para saber por que o preço do Bitcoin sobe constantemente ao longo dos anos. Então, tentei entender qual foi a grande sacada matemática que o Satoshi Nakamoto teve para poder garantir o crescimento exponencial do Bitcoin. Então, vamos lá, mas antes de mais nada, clica aí em curtir o vídeo e se inscreve no canal. Bom, resumindo a história, acho que o pulo do gato está na implementação de um mecanismo de decaimento exponencial que acaba impactando no crescimento exponencial do ativo. Vamos dar uma olhada como que o controle de oferta e demanda é um mecanismo intrínseco, inerente, que existe projetado, programado lá dentro do algoritmo do Bitcoin e faz com que a redução da oferta e o aumento da demanda seja duas características que vão continuar permeando aí o Bitcoin ao longo dos anos. Bom, vamos analisar os principais pontos que impactam na redução da oferta. 21 milhões de bitcoins. Esse é o tamanho do suprimento total que existe de bitcoins a ser minerados. Na verdade, foram minerados cerca de 19 milhões nesse momento e ainda tem aí mais cerca de cento e poucos anos até que o último bitcoin seja minerado. E aí você tem um mecanismo de decaimento exponencial implementado no algoritmo, que é justamente aquilo que ocorre a cada 210 mil blocos, a redução de geração de novos bitcoins, ela é cortada pela metade, a cerca de cada 4 anos. E isso também gera redução da oferta de novos bitcoins no mercado. Outro fator que poucas pessoas dão atenção, mas é a quantidade de Bitcoin que já foi perdida. Estima-se que cerca de 2 a 6 milhões de Bitcoins foram perdidos permanentemente. Além disso, ainda há uma grande quantidade de Bitcoin que está em hold. As pessoas simplesmente estão guardando o Bitcoin naquela esperança de que o preço vai subir em algum momento no futuro. Os mineradores, eles costumam, por exemplo, guardar aquilo que eles estão minerando, principalmente porque às vezes a mineração ocorre no momento onde o custo de energia não é favorável, e aí a pessoa que está minerando, ou aquele grupo, aquela empresa que está minerando Bitcoin, prefere guardar os Bitcoins que acabaram de minerar e vender no momento futuro, quando o preço estiver mais alto. E aí, se você olhar para o lado do mecanismo intrínseco de controle de oferta e demanda do Bitcoin, que faz aumentar a demanda, você vai perceber que a descentralização e o algoritmo Proof of Work, prova de trabalho, pode impactar muito a demanda pelo Bitcoin, uma vez que essa tecnologia exclui a necessidade de um terceiro validador. Você não precisa de um banco, você não precisa de alguém no meio da transação para poder concretizar uma negociação entre duas partes. E aí, nesse momento, o Bitcoin ele sai ganhando em relação a qualquer outra forma de pagamento que existe atualmente. Agora, o crescimento exponencial, ele vai ao longo do tempo, né, graças ao mecanismo de decaimento exponencial implementado. Os gatilhos, os catalisadores que vão fazer o crescimento exponencial ocorrer é justamente a adoção em massa e o FOMO. Infelizmente ou felizmente, Fear of Missing Out, medo de perder uma oportunidade, vai fazer muita gente procurar o Bitcoin como investimento na ideia de ganhar dinheiro rápido. Muitas dessas pessoas vão perder dinheiro nesse trajeto porque não entendem que o Bitcoin funciona em ciclos, que o preço sobe e cai o tempo inteiro, não entendem como funciona a volatilidade do mercado, talvez vão até colocar dinheiro que precisam para outras coisas e vão colocar no Bitcoin na ideia de que vão ganhar dinheiro e infelizmente vão acabar perdendo dinheiro por não entender como o mercado funciona de verdade. Mas, em compensação, essa grande atração de novos investidores, novos entrantes, faz, sem dúvida alguma, que a procura aumente. E como a oferta é baixa por N motivos, como eu acabei de falar, o resultado é que o preço do ativo tende a subir, 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 subir. Outro catalisador que pode aumentar drasticamente o preço do Bitcoin no próximo ciclo é justamente a aprovação da ETF baseada em Bitcoin da BlackRock, que é simplesmente o maior fundo investidor do planeta, cerca de 10 trilhões de ativos que estão sob gestão da BlackRock atualmente. Se esse grupo começa agora a trazer dinheiro institucional para o Bitcoin, o market cap do ativo vai duplicar, triplicar, multiplicar por 10, e aí você vai ver justamente esse efeito de oferta e demanda impactando o preço do Bitcoin novamente. Como eu acabei de explicar, como mecanismo, por exemplo, de decrescimento exponencial ou decaimento exponencial é algo que é implementado no algoritmo do Bitcoin, vai acontecer infinitamente até que o
último bloco seja minerado, esse evento sempre vai ocorrer. E essa questão do FOMO, essa questão psicológica de não querer perder uma oportunidade, sabendo que a cada 4 anos a quantidade de recompensa entregue a quem minera Bitcoin é reduzida pela metade. Isso é uma mensagem clara de que a oferta sempre vai reduzir ao longo do tempo. Se a oferta sempre vai reduzir ao longo do tempo e se a demanda sempre vai aumentar ao longo do tempo, o resultado não pode ser nada diferente do que o preço daquele ativo passar a subir. E aí, o outro fator que poucas pessoas também percebem é que a longevidade do Bitcoin, ela também foi prevista, ela também foi planejada. Eu poderia dizer que o Bitcoin tem um mecanismo de longevidade inerente. Essa questão do halving ou do halving do Bitcoin, reduzir a quantidade de recompensa paga aos mineradores por bloco minerado ao longo do tempo, isso não foi feito apenas para reduzir a oferta do ativo e aumentar o preço do ativo ao longo do tempo. A ideia por trás do halving é justamente garantir que ao longo do tempo o ativo não seja utilizado apenas para reserva de valor e que migre para um modelo de negócio onde ele é utilizado como um mecanismo de troca, como um validador de transações, como uma forma de pagamento. E aí, nesse momento, os mineradores passam a receber recompensa não mais pela validação de novos blocos minerados, mas sim pelas transações que vão ocorrer na blockchain constantemente. Imagine um mundo onde tudo roda em cima de uma blockchain. Essa blockchain poderia ser a blockchain do Bitcoin. Agora, imagine que a quantidade de transações rodando ali seja a mesma quantidade de transações que uma Visa ou uma Mastercard, por exemplo, roda nos cartões de crédito que eles têm por aí. Imagina que todo esse volume transacionado, daqui a 100 anos, migre para uma outra plataforma e essa plataforma seja uma plataforma descentralizada, como a blockchain do Bitcoin. E quando você vê a previsão do tempo que vai levar até que o último bloco seja minerado, e você sabe que isso vai ocorrer lá por 2146, mais ou menos, aí você entende que o tempo de adoção do Bitcoin ele ainda vai levar muito, mas muito, muito tempo até que ele se estabeleça como um meio de pagamento. E é justamente essa longevidade que o Satoshi ou o grupo de pessoas que criou o Bitcoin, nesse momento a gente acha que é uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, mas eu acredito que esses caras tenham previsto o tempo de adoção do Bitcoin e a gente acha que vai ser algo de daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou 30 anos, daqui a 40 anos e talvez a gente nem esteja vivo quando o Bitcoin for realmente adotado como uma moeda mundial. Você já parou para pensar, sempre faço essa piada aqui em casa, você já parou para pensar em qual meio de pagamento vai ser utilizado em Marte? Você acha que vão sacar uma nota de $1 para pagar em Marte? Por que você acha que Elon Musk investe em criptomoedas? Como uma transação vai ser concretizada quando você estiver fora dessas fronteiras criadas por países aqui? Qual vai ser a moeda que a gente vai utilizar? Dólar, real, euro? Ou será que vai ser algo descentralizado, totalmente digital? Tá bom, é isso aí. Curtiu o vídeo, aperta aí em curtir, se inscreve no canal. E é isso, que você tenha muito sucesso investindo em criptomoeda.